Então, meus irmãos, hoje é o segundo domingo de maio, Dia das Mães. Em vários lugares do mundo se comemora o Dia das Mães, neste segundo domingo de maio. E lemos este trecho aqui de Lucas capítulo 1, de 39 a 45. Fala, Maria, um pouquinho antes neste capítulo, Maria tinha sido visitada pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor apareceu a ela, o anjo Gabriel, é um arcanjo, e ele apareceu a Maria e falou, e chamou ela de bem-aventurada. E disse, você é uma mulher abençoada. E ela ficou espantada com a presença do anjo, com o esplendor, daquele anjo. E ele disse que ela teria um filho, e que o filho dela seria chamado Santo, seria chamado Filho de Deus. E ela perguntou para o anjo, como que eu vou ter um filho se eu não conheço varão? Essa linguagem da Bíblia, eu não conheço, não tenho relacionamento sexual. Eu não tive nenhum contato com nenhum homem. Como é que eu vou ter filho? E o anjo disse para ela, o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo descerá sobre ti e vai gerar em você um ser, e ele será chamado Filho de Deus. E aí Maria disse, cumpra-se em mim o que você está dizendo. Eis aqui a serva do Senhor. E o anjo anunciou para Maria que a prima dela, Isabel, tinha sido visitada por Deus, e também a prima de Maria, Isabel, era casada com Zacarias. Fala nos primeiros versículos deste capítulo 1 de Lucas, conta essa história de Zacarias e Isabel, que eram idosos, que a Isabel não tinha filhos e não tinha mais esperança de ter filhos. E aí o anjo conta para Maria, a tua prima Isabel, que era estéril, já está grávida de 6 meses. E de fato, o que aconteceu? Zacarias era um sacerdote e ele entrou no templo para orar. Era o costume dos sacerdotes, oração da tarde, e ficava uma turma lá de fora e o sacerdote escolhido para aquele serviço entrava. E Zacarias demorou muito tempo, porque lá dentro do templo o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, sua mulher é estéril, você vai ter filho, ela vai ter filho e tal. E Zacarias não acreditou. Ele falou, quem é você? Como assim? Não sei e tal. É interessante porque tanto nesse contato com o anjo de Zacarias, quanto no de Maria, eles fizeram perguntas. Mas, nesse contato que Zacarias teve com o anjo, a incredulidade estava prevalecendo, entende? No de Maria não, ela perguntou, ela fez apenas uma pergunta, não estava a incredulidade dominando a pergunta dela. Ela perguntou, como é que vai ser se eu não conheço nenhum homem? No caso de Zacarias, o anjo falou, porque você não creu, você vai ficar mudo, até que o filho nasça. Ele vai se chamar João, você vai botar o nome dele João. E de fato, quando Zacarias saiu do templo, não conseguia falar, e escrevia em tabuinhas, tipo um quadrinho negro, assim ele escrevia.
E o anjo contou para Maria: a tua prima Isabel, que mora lá nas colinas da Judéia, está grávida. E aí, neste trecho que nós lemos, o verso 39, diz que Maria se levantou e foi visitar Isabel. Maria morava em Nazaré, Isabel morava nas colinas da Judéia, uma viagem grande, e foi visitar. Naquela época era tudo a pé ou cavalo, burro. E quando Maria chegou na casa de Isabel e saudou: alô, vou de casa, na casa de Zacarias, Isabel, ao ouvir a voz de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo e profetizou. E ela disse: bem-aventurada és tu, bendita és tu. E é interessante porque Isabel teve ali, naquela unção profética, a revelação de que Maria estava grávida e que o que estava no ventre dela era o Filho de Deus, era o Salvador. Porque ela disse: que honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Ora, elas eram primas, mas Isabel era idosa, Maria era uma jovem. Então, normalmente, o jovem dá honra ao mais velho. Naquele momento, tinha ali uma compreensão de Isabel que não era humana. Uma compreensão de que em Maria estava acontecendo também um milagre. Na própria vida de Isabel estava acontecendo um milagre, porque ela, uma mulher estéril, idosa, estava gerando um filho. E mais milagre ainda estava acontecendo no ventre de Maria, porque Isabel conheceu, teve conexão sexual com o seu marido Zacarias, do qual nasceu João Batista, profeta de Deus. Mas Maria não, ela era virgem e foi visitada pelo Espírito de Deus. E eu já mencionei aqui, para nós cristãos, esse tema da virgindade de Maria, ele não é um tema qualquer, ele é um tema caro, sério, importantíssimo. E não está baseado numa questão de preconceito contra a sexualidade. Foi Deus que estabeleceu esse mistério, esse milagre, da gente vir a existir como resultado do ato sexual entre um homem e uma mulher. Então Deus não tem nenhum preconceito com a sexualidade. A sexualidade é uma bênção de Deus. Agora, o pecado que entrou no mundo distorceu todas as bênçãos, os instintos que Deus deu para o ser humano, da sexualidade, a prostituição, adultério, etc., ou de comer, a glutonaria. Então, todas as coisas boas que Deus nos deu, o pecado trouxe uma distorção. Aí sim, a distorção da vida sexual fora do casamento é pecado. Mas o tema da virgindade de Maria não nos é caro, importante, precioso, por questão de preconceito com a sexualidade. É por questão da natureza de Jesus. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo é a segunda pessoa da Trindade, o Verbo é Deus, o Verbo é o Criador. Todas as coisas foram feitas
por ele. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por conta dessa dupla natureza de Jesus, divina, verbo, e humana, se fez carne, é que o tema da virgindade de Maria é tão importante para os cristãos. E é um milagre absurdo, absoluto. Deus fez um milagre na vida de Abraão e Sara, quando Abraão aos 100 anos foi pai e Sara aos 90 anos foi mãe. Nasceu Isaac. Deus fez um milagre na vida de Zacarias e de Isabel, já idosos, estéril, um casal estéril. Nasceu João. Mas Deus fez um milagre incomensuravelmente maior em Maria. E a presença de Deus passou a ser tão forte na vida de Maria, que ao chegar na casa de Zacarias, Isabel, ao ouvir a voz de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo. E ela disse que no ventre dela, João Batista também foi visitado. Saltou, o menino no ventre dela saltou pela presença do poder do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, Isabel teve a revelação de que Maria estava grávida do Salvador. Veja, isso é muito interessante e muito importante, porque Maria recebeu aquela visitação. Maria bem sabia que não tinha tido intercurso sexual com nenhum homem e que ela ficou grávida por um milagre. Mas, mesmo quando a gente tem fé e recebe as bênçãos do Senhor, tem momentos que abala, o inimigo tenta perturbar a nossa fé. Então, quando ela chegou na casa de Isabel, Isabel saudou e teve essa visitação do Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo e reconheceu que Maria era mãe do Salvador, que no ventre de Maria tinha um ser diferenciado. Isso era um testemunho de Deus para Maria. Isso era um testemunho de Deus para Isabel. Isso era um testemunho de Deus para a família de Maria. Por quê? Quando o anjo de Deus visitou Maria, ela não sabia da encrenca que ia enfrentar. Ela disse: faça-se em mim a vontade do Senhor. Mas ela não pesou totalmente. Por quê? Ela apareceu grávida. O próprio José, que era noivo dela na época, ficou desconfiado. Epa, como assim? Está grávida? E ele pensou, ele não acreditou. É claro que ela disse, contou para ele que o anjo de Deus veio, que o anjo falou, tal, mas ele desconfiou, tanto que ele tentava abandoná-la secretamente, porque pelas tradições de Israel, era para José denunciar Maria: não fui eu, ela está grávida, mas não fui eu, então ela adulterou, e era até um risco de apedrejamento. Mas ele não queria escandalizar, ele não queria que ela passasse por isso, ele não queria, então ele aceitou o risco no plano dele
de abandoná-la secretamente, ou seja, ir embora, sem assumir nada, aceitando toda a culpa. Porque na família ou na cidade de Nazaré iam dizer: José foi-se embora, Maria ficou grávida. Qual é a conclusão? Ela está grávida porque ele teve relações com ela, mas não foi homem o suficiente para assumir. Então ele pensou isso, mas o anjo de Deus veio e falou para ele: José, o que está gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. Então esse é um tema que os cristãos muitas vezes, tem gente que brinca com isso. O negócio do boto lá da Amazônia, que a menina aparece grávida, diz que foi o boto. Tem um monte de coisa do inimigo que é levantado para desqualificar esse mistério, este milagre do nascimento virginal de Jesus. A Maria era uma virgem e o Espírito de Deus habitou, visitou o ventre dela e gerou nela o Santo, o Filho de Deus, o Yeshua. Inclusive, nessa visitação que o anjo veio e falou tudo isso para Maria, também ele disse: o nome dele será Jesus. Jesus é o mesmo que Josué, no hebraico fala Yeshua, e quer dizer: Jeová é a minha salvação. Nosso Salvador, o Messias, Cristo, Filho de Deus, Yeshua, o Senhor é a nossa salvação. Então, esta revelação que Isabel teve também era uma ajuda para a família, porque Isabel recebeu um milagre e agora Isabel era também, dentro da família, uma testemunha. O que está gerado em Maria é o milagre, é o Salvador, é o Filho de Deus. Então, queridos, hoje nós estamos celebrando o mistério da salvação, da bênção, da existência. Você é um milagre. Cada ser humano é um milagre. Existimos não por acaso. Tivemos um pai, tivemos uma mãe, e nós agradecemos a Deus por este milagre da existência. E também nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? No mundo inteiro se comemora esse Dia das Mães. Não são todos os países que comemoram nessa mesma data, mas lá na Austrália, por exemplo, agora já é domingo de noite. Esse segundo domingo de maio é Dia das Mães. Nos Estados Unidos, muitos países, todos os países latinos, o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. E não sei se vocês repararam que o Dia das Mães é muito mais do que o Dia dos Pais, né? O comércio, por exemplo, é uma expressão mais concreta disso. Que no Dia das Mães é o segundo dia no mundo do comércio de maior venda, né? O primeiro é o Natal, depois é o Dia das Mães, depois é o Dia das Crianças, tem outros lá de venda, mas o Dia das Mães é. Então as famílias se reúnem, vão almoçar juntos, essas coisas todas. Por quê? É uma idolatria? Não, porque veja, o mistério do nascimento, o papel da maternidade, o papel da mãe,
é alguma coisa muito sublime. Então Maria teve aquele bebê, ela envolveu ele em panos, nasceu em Belém da Judéia, e Jesus, como descendente de Davi, ali nasceu na mesma cidade que nasceu o seu antepassado, o rei Davi. E Maria, todo aquele amor de mãe, sabendo que aquele bebê era o Filho de Deus, o amou, o envolveu em panos. Então veja, esse relacionamento de Maria com o seu filho é uma expressão do carinho, da benignidade, da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Deus criou o pai e a mãe, e esse sentimento maternal de proteção, de doação da cria, a gente vê isso nos mamíferos. Uma vaca com seu bezerro, uma leoa com seu leãozinho, a gente vê em toda a escala animal a proteção que a mãe dá, às vezes dá a própria vida pela sua cria. Então isso fala do quê? Fala deste amor eterno de Deus por cada um de nós. E este amor, ele é tão do coração do Pai, né, que Deus diz lá em Isaías: pode porventura uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, do filho que ela amamenta? Todavia eu não me esquecerei de ti, porque te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Ainda que a sua mãe tenha se esquecido de você, como a Dirlene falou aqui na oração que ela fez, a importância da gente perdoar as mães. Ela se perdoou como mãe, ela se aceitou como mãe, a mãe possível, não era a mãe perfeita. E nós também sermos gratos a Deus pela nossa mãe, porque foi ela o canal, o meio que Deus nos trouxe à existência, e a gente reconhecer essa mãe com gratidão ao Senhor, e não deixar o nosso coração se carregar de amargura, de ressentimento, de crítica em relação aos nossos progenitores, o pai e a mãe. Por quê? A Bíblia diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te vá bem e tenha vida prolongada sobre a terra. Então, a cultura do mundo hoje está cada vez mais contaminada pela influência de Satanás. E a influência de Satanás, a influência de Moloque, que era um deus perverso, um deus pagão de Canaã, é a influência de destruir o amor de mãe, de destruir o valor da maternidade. Moloque era um deus pagão. A terra de Canaã, antes de Josué entrar e invadir a terra, eles estavam numa perversão moral extrema, em várias coisas, mas uma das coisas mais perversas da terra de Canaã era essa adoração a Moloque. Moloque era um deus de bronze, faziam várias estátuas em vários lugares, e tinha uma fornalha aos pés de Moloque, e nos braços de Moloque as mulheres colocavam, consagravam
dedicavam seus filhos, bebês, a esse deus Moloque. E a criança era assada naquele fogo aí. Você imagina o que é isso? Um rito religioso em que os filhos são entregues ao Deus, são mortos. Que violência é essa na mente e no coração da mulher? Que usurpação, que abominação, que ódio à criação de Deus, que desrespeito ao Criador. Agora, o culto a Moloque não se resumia nisso. Essa era a parte mais horrenda, horrorosa, dramática. Mas no culto a Moloque haviam orgias sexuais. Então era uma composição da perversidade. Então as pessoas iam ao culto e se envolviam, quebrando a fidelidade do casamento, quebrando a estrutura da liga familiar, porque era no culto, não tinha aquele compromisso de marido com esposa, qualquer um com qualquer uma, e aquela uma engravidava, e depois de 9 meses, aquela uma vinha com seus 10 meses, vinha com seu filho no braço, não sabia nem de quem era, ela tinha engravidado, e oferecia aquele bebê a Moloque. E esta perversão, ela foi tão grave, estava tão enraizada na mente, na cultura, nos hábitos daquele povo de Israel, que Deus falou: eu vou mandar a destruição sobre a terra de Canaã, por causa da abominação. E Josué, com os exércitos de Israel, quando entraram na terra de Canaã, eram um instrumento do juízo de Deus sobre aquele povo. Ali não tinha mais espaço para arrependimento, para salvação, pregação profética. Era o juízo. Irmãos, hoje nós comemoramos, celebramos, rendemos graças a Deus por nossa mãe, por nossa origem. Agradecemos a Deus, e não só agradecemos, mas também dispomos o nosso coração a perdoar e também a nos arrepender como filhos, porque não tem mãe perfeita, como disse Dilene, mas também não tem filho perfeito, não tem filha perfeita. E é aí que a gente precisa se arrepender, porque se a gente fica de vítima de papai e de mamãe, eu sou essa pessoa que sou porque meu pai, porque minha mãe não foi assim, minha mãe não foi assado. Se você compra isso, se você reza nessa cartilha, você está perdido. Essa é uma enganação de Satanás. Porque quando você se vitimiza, você deixa de ser o principal agente da sua vida. E Deus lhe fez ser a imagem e semelhança dele, tem livre-arbítrio. Você é o principal agente da sua vida, junto com Deus. Mas quando você se vitimiza, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, isso é a psicologização dos relacionamentos, é uma distorção das verdades que a psicologia traz, que pai e mãe são muito importantes na vida dos filhos, isso é verdade. Mas quando esse filho compra essa ideia, se eu sou o que sou é por causa da culpa do meu pai e da minha mãe, e fica culpando os pais,
esse filho entrou num beco sem saída. E esta é uma das estratégias de Satanás dos últimos dias: perverter a família, distorcer os relacionamentos, botar vitimização no coração dos homens, falta de amor, falta de gratidão a Deus e aos pais. Então, é hoje também um tempo da gente refletir e pedir perdão como filho, porque você não foi filho perfeito. Sua mãe, seu pai também não receberam a honra plena que você devia. Eles, seus pais, não foram perfeitos, certamente. Então você também libera perdão. E voltando para essa estratégia de Satanás, padrão Moloque. Hoje em dia, não tem o Deus Moloque, mas tem as clínicas de aborto. Tem a ideologia de que a mulher é a dona do seu próprio corpo, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, e governo, nem lei, nem nada tem que interferir nas decisões. Então ela aborta, transa com qualquer um, e se engravidar, aborta. Que é isso? Que violência é essa? Que desrespeito é esse com a criação, senão Moloque? Que mulher é essa que transa com qualquer um e que se dane a maternidade, que se dane o fruto do seu ventre? O que está num processo de destruição, se não destruir os instintos, os valores mais profundos do amor de Deus que ainda resta no coração do ser humano, expressado na maternidade? A mãe dá a vida pelo seu filho, a mãe luta, protege a sua cria. É Satanás vindo com a sua doutrina perversa para ir lá na mente, no coração das mulheres e desprezar ao máximo esse dom que Deus lhes deu. Mas nós clamamos ao Senhor e dizemos: perdão, Senhor, perdão para nós, perdão para os nossos pais, perdão para a nossa geração. E esta maldade do diabo, violentando, destruindo o instinto da maternidade, vai na direção de também a gente experimentar tanta tragédia, experimentar tanta perversidade, e para sobreviver diante da tragédia e da perversidade, vai fazendo um endurecimento na mente, um endurecimento na consciência, e vai fazendo um endurecimento no coração, preparando esta geração para os juízos do Apocalipse, onde as pessoas vão dar um dane-se para tudo, para todos, onde as pessoas não vão se importar nem com o pecado, nem com a maldade, nem com a perversidade, nem com o sofrimento humano. Então, a gente lamenta, por exemplo, as vítimas dessa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Uma coisa terrível, milhares e milhares e milhares de famílias desalojadas, pessoas perderam tudo, os familiares perderam os bens. Esse número de mortos ainda é muito, muito, muito pequeno do que deve vir. Centenas, se não milhares de mortos
vão surgir ainda nas próximas semanas. Então é uma tragédia colossal. Alguns dizem que é a maior tragédia que o Brasil já experimentou em toda a sua história. E toda a tensão de socorro, de ajudar, maravilha, as pessoas que estão se mobilizando para socorrer, para ajudar, para dar apoio, e a gente precisa prestar atenção para fazer isso, para entrar nessa corrente. Por outro lado, a guerra política, chocando, usando essa questão aí, é uma estratégia de Satanás, de endurecer o coração e a mente das pessoas perante o sofrimento alheio, porque no Apocalipse vai ser assim, e a mortandade não vai ser de milhares, a mortandade no Apocalipse vai ser na casa dos milhões, dos bilhões. Então, nós precisamos pensar, a questão do aborto não é uma questão política. A questão do aborto é uma questão de fé. Fé no Criador. Fé na palavra de Deus. Não é política. É fé no amor de Deus. É fé na maternidade. É fé na humanidade. Essa é a questão que está em jogo quando os militantes levantam o direito da mulher fazer o que ela quiser com o ventre dela, com quem está no ventre, e não, o bebê, o embrião não é um ser, quando aquilo é uma discussão porca, imunda de Satanás. Os homens caindo nessa armadilha do engano. Então, Deus está nos chamando para comemorar a vida, celebrar a vida, rendermos graças pela nossa mãe, rendermos graças pela nossa existência, pedir perdão e liberar perdão. Deus está nos chamando para abandonar toda a imundície e porcaria do padrão Moloque. Sai dela, povo meu, diz a palavra do Senhor. Sai deste meio, mas não é sair fisicamente, é sair emocionalmente, mentalmente, moralmente. Abandona esse pensamento, essa mentalidade de frieza, de rebeldia contra a criação, de rebeldia contra seus pais, porque isso tudo faz parte de uma imundície só de Satanás, preparando o mundo para o reinado do mal. Então, ao mesmo tempo, a gente olha para esse sofrimento absurdo. Ontem eu estava no escritório, Lisete entrou, ela perguntou: você está chorando? Não chora não. Eu estava assistindo um vídeo, GLaDOS, e era um vídeo, não tinha ninguém falando, era só uma sequência de pessoas agindo em favor do próximo, aqueles voluntários abençoados que estão lá guerreando, lutando para salvar vidas, para minimizar sofrimento. E eu fui me emocionando e comecei a chorar, agradecendo a Deus o milagre da solidariedade, o milagre de homens e mulheres terem um coração terno, sensível para socorrer. Um milagre que Deus está fazendo neste Brasil e vai fazer.
A partir dessa dor profunda, desse fundo de poço, o Brasil vai se levantar como uma nação unida nos valores de Deus. O Brasil vai chorar, vai se condoer, mas o Rio Grande do Sul vai se levantar e vai ser liberto do jugo de Satanás. O Brasil vai ser liberto do jugo de Moloque. Nós vamos sair dessa, nós vamos vencer. Nós, povo brasileiro, povo gaúcho, vai vencer. Família, bem a querer, bem viver, amar. Solidariedade, sem ver, é porque é isso, que é daquilo, é desse partido, é daquele. Interessa é ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E este valor vai ganhar espaço. E este amor verdadeiro, que se expressa em comportamentos, em ações, não apenas em palavras ou narrativas. Este amor vai prevalecer no Brasil, vai vencer. Moloque está derrotado em nome de Jesus. O ódio à família, a destruição da família, destruição dos valores da família, estão derrotados em nome de Jesus. E Moloque será derrotado como? Pela palavra do Senhor, pela graça de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelo mover dos homens e mulheres que amam e temem a Deus e que levantam a verdade, a palavra e dizem: Deus é real, apesar da dor, do sofrimento, Deus faz milagres, e na força dele nós temos esperança. Vamos chorar, vamos lutar, mas em nome do Senhor nós vamos vencer. Encerrando, então preste atenção, porque Deus pode usar você para orar por esse povo, orar pelos voluntários, fazer doações. Nesse negócio de doação, a gente sabe que tem muita gente mau caráter que se aproveita e bota pix falso, apelo de artista, que não foi artista que gravou, mas apelo falso com pix falso. Então você prestar atenção para participar, ajudando com recursos ou material, por caminhos, por canais que sejam confiáveis. Deus abençoe. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém.